Sou do Rio de Janeiro, capital. Sou da Bahia e moro em Salvador. Moro na cidade de Diamante, Paraíba. Eu moro na cidade de São Paulo. Sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio Grande do Sul, na cidade de Portão. Sou do Rio de Janeiro, capital. Sou de São Paulo, capital. Sou do estado da Paraíba, cidade de Pilõezinhos. E eu sou de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo. Encontrei com ela num meet and greet da última vez que ela veio com uma turnê, foi em 2018. E minha reação foi ficar meio que em choque, assim. É meio estranho, assim, você acompanhar uma pessoa por um tempo, assim, e você encontrar com ela, assim, você fica meio tipo, isso é verdade mesmo? Eu já encontrei ela algumas vezes aqui em São Paulo. Ela fez algumas peças, eu fui nessas peças. A primeira reação que eu tive quando eu encontrei ela foi de muito nervosismo, muito desesperação, porque é a primeira vez que você encontra alguém que você admira, então é muito, você fica, meu Deus do céu, qual vai ser minha reação? Mas foi muito tranquila, ela foi muito gentil, muito amorosa comigo, tava com a amiga também, foi muito legal. Pelo fato de eu morar no Rio de Janeiro, tudo fica muito mais fácil pra gente, né? Porque a gente tem Projac aqui do lado de casa. Eu nem sabia o dia que ela gravar, a gente tinha combinado com ela, falou com umas meninas, eu e umas amigas minhas, a gente ia pro Projac encontrar ela. E assim, eu encontrei ela logo, tipo, um mês depois que eu comecei a acompanhar e gostar dela, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me considero muito sortuda. Mas eu sempre sou muito tranquila quando eu encontro ator, atriz, assim, que eu gosto, sabe? Algum artista que eu gosto. Na hora, com eles, eu tento fingir o máximo possível de naturalidade, sabe? Como se fosse só mais uma pessoa. Mas eu surto muito depois, mas na frente eu tento conversar de boa e tudo. E foi muito legal, foi muito maravilhoso. Ela tratou a gente, meu Deus, tipo assim, paixão à primeira vista. Dali eu falei, cara, eu vou levar o som pro resto da minha vida. Eu já encontrei duas delas e a minha reação foi muito assim, eu fiquei muito surpresa. Parecia algo fora da realidade e parecia que eu tava num sonho mesmo, literalmente. Foi muito bom, foi uma sensação indescritível. Vou contar uma história aqui rapidinho. Nick Jonas foi divulgar o filme dele na Comic Con e eu estava lá. E eu tava com dinheiro pra dar, só que eu não dei. Por quê? Porque, sei lá, na hora me deu negócio, eu falei, eu posso comprar tanta coisa legal, por que eu vou gastar com o Nick Jonas? Me arrependo amargamente, porque eu queria muito uma foto com o Nick Jonas, mas não encontrei com ele. Hoje em dia, pagaria um Meet? Pagaria um Meet. Pagaria muito pra ver a Nádia, tanto que a gente tá organizando esse negócio do show, enfim. Então pagaria sim. A Gabriela nunca. Até porque eu acho que ela nunca cobraria, né, pra encontrar a gente. A gente já foi atrás dela em aeroporto no dia que ela veio pro Rio super corrida pra fazer, acho que ela veio fazer uma participação no encontro da Fátima. E a gente saiu correndo pra pegar ela no aeroporto, obviamente. Ela sabendo, né, não foi nada stalkeado, ela sabia, ela chamou a gente pra ir e tudo mais. E assim, a Gabriela, ela é uma pessoa tão acessível, não só com a gente que é tipo fã, sabe, que acompanha a carreira dela, mas com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você vai parar a Gabriela, ela vai atender você da maneira mais solícita e simpática e carismática do mundo, porque esse é o jeitinho dela, sabe? Eu acho que não passa nem pela cabeça dela um dia cobrar a gente pra estar ali, pra viver o momento com ela, sabe? Muito pelo contrário, na verdade, ela sempre tenta fazer esses encontros com os fãs, ela sempre fala que adora encontrar a gente, e eu acho muito real isso, né? Porque eu sinto muito essa reciprocidade quando ela tá com a gente. E se cobrasse, eu não pagaria, até porque eu acho super injusto você cobrar pra estar vivendo o momento com fã. Então, eu já paguei pra encontrar com ela, que eu acho, assim, muito bizarro, apesar de ter feito. Mas assim, eu não consigo explicar, é fanatismo, você já começa com o objetivo de juntar o dinheiro, mesmo que, tipo assim, tem que fazer sacrifícios, você acaba fazendo pra essa pessoa que você admira muito, que você é fanático por. Eu faço parte de mutirão, subo tag e voto em premiação. Sim, eu sou uma das pessoas que organizam isso. Então eu tô lá presente, voltando e virando muitas noites. Faço parte de mutirão. Muitas vezes, muitas hashtags, noites em claras, subindo tags, mutirão pra assistir evento, mutirão pra subir tag, mutirão pra votar, uma loucura. Olha, no momento tá mais difícil pela faculdade, mas assim, eu sou extremamente dedicada em mutirões, em subir hashtag,
em ajudar em premiação, porque assim, existem períodos do ano em que ocorrem muitas premiações, ainda mais das sul-coreanas, que são as mais importantes para eles. Agora, as premiações internacionais americanas também estão chamando muito eles e também a gente se dedica, mas as sul-coreanas, né, as premiações de lá, para eles é muito importante que eles fiquem bem indicados, que eles ganhem prêmios, para inclusive dar visibilidade mundial. Rolam muitas premiações e eles precisam muito da ajuda do fandom, então a gente faz mutirão de voto, usa hashtag, enfim, e é bem legal, mas é bem cansativo porque demanda bastante. Mas como o fandom vem crescendo muito, eu não vejo mais a necessidade de ficar o dia inteiro fazendo aquilo, mas no início eu fazia. Mas é aquilo, né? A euforia de fã no início é uma doideira. Assim, votar em premiação, eu confesso que não é muito meu forte, e acho que também não é dos fãs dela, assim, como um todo. Eu acho que tem gente, assim, um pouco mais velha, assim, que é fã, assim, como eu, assim, de admirar o trabalho e tal, mas não é a mesma dedicação que existe, sei lá, num fandom de cantoras mais teen. Subir hashtag eu subo, mas eu não voto premiação porque eu não tenho paciência. Já passou essa fase minha e eu já passou a fase de um monte de fãs do Jonas Brothers. E a gente tem até um lema de tipo, se for votação que depende de gente, eles não vão ganhar, porque a gente tem preguiça de votar. Sim, o BTS é muito influencer na vida das fãs. Inclusive, teve um episódio extremamente engraçado, porque um dos membros do BTS, o Jungkook, ele postou foto, ele falou em um outro aplicativo que é coreano, ele falou a marca do amaciante que ele comprou pra lavar as roupas dele estava muito cheirosa e ele resolveu compartilhar. E acontece que esse amaciante esgotou no mundo inteiro em questão de 24 horas. Exatamente, é muito bizarro. Mas isso aconteceu. O BTS já esgotou carro, já esgotou venda de celular, de roupas, de produtos, enfim, que não são vinculados com o nome dele, porque eles têm produtos que são vendidos com a marca deles, né, com o rosto deles, com a assinatura deles, mas eles influenciam muito. Já fui influenciada, sim, quando ela lançou uma linha de maquiagem e eu comprei, na época, as maquiagens dela. E revistas, tudo que eu via eu comprava. Já me cadastrei em banco digital só porque ela tava fazendo a divulgação, mas já fui bastante influenciada. Assim, nunca comprei que eu me lembre, mas eu fui influenciada a assistir uma série na Netflix por causa do Nick Jonas, porque ele produziu uma série. Deixa ele assistam no Netflix. E ele produziu a série e eu tinha que assistir, gente. Se foi isso. Eu já comprei coisas, tipo, camisetas do nome dela e com ela, assim, coisas dela, mas não coisas que ela usa e é de outra marca. Não necessariamente a Itzia influenciou comprar algo, mas algumas fãs dela têm esse anel aqui, ó, que pra gente é como se tivesse um pedacinho dela entre nós. Não diretamente, até porque ela não é muito da vibes blogueira. Até que a gente queria, né? Mas ela não é. Mas indiretamente, sim. Acho que a maioria das meninas que segue, que curte, que tá ali com ela, tem um anelzinho assim, bem simplesinho, simbólico, sabe? Que tipo, ela usa tem um tempo. Então a maioria das meninas que curte, ou tem, ou quer ter. Nunca fui influenciado, assim, de marcas, assim, de terceiros. Mas já gastei um bom dinheiro com merchandise da própria, e CDs, e vinis, blusas, casaco, várias coisas. Numerically, fans may still be a small percentage of who you're trying to reach. That fan voice could reach out alongside your marketing and your communication strategy. They're going to be the people that go to the pub and tell their mates how amazing your album is, and they're going to, share your video. They're gonna share your content. They're gonna go out and be the mouthpiece for the message that your artist wants to put across, or the music that you want to put across. And we all know that's more valuable than just a banner ad. It's very important that someone's out there talking about you. And 90% of the stuff that I look at or that I maybe want to buy are the things that my friends have told me that they like. Ter ido na mesma peça dela umas 18 vezes. Então saber as falas de cor, que essa mãe é loucura.
A maior loucura que eu fiz por ela, pra mim, sinceramente, é ter feito uma coisa que eu jurei que nunca ia fazer na minha vida, que é pagar pra conhecer um artista. E, assim, pra mim é loucura porque eu não acho, assim, uma coisa tão certa. E também outra foi ter chegado num show dela 5 da manhã, num frio absurdo em São Paulo, e ficar na fila até a hora do show, morrendo de frio, com chuva, mas pelo menos ela mandou comida. Então, pela Gabriela, eu sou um pouco mais calma, assim, até porque, né, a gente, com o tempo de fã, a gente vai evoluindo e vai aprendendo coisas que não se deve fazer. Mas eu acho que a maior loucura que eu fiz é pra ver ela. E uma amiga minha, no final de semana, a gente falou assim, cara, vamos ver a Gabriela em São Paulo? Isso, tipo, numa quinta pra gente fazer a loucura toda na sexta-feira. E aí a gente mentiu pra gente, pelo amor de Deus, a loucura. A gente mentiu pras nossas mães, eu falei que ia estar na casa dela, ela falou que ia estar na minha casa. E a gente pegou um ônibus pra São Paulo e passamos... A gente pegou um ônibus de madrugada, a gente saiu na sexta... Isso porque domingo era dia das mães. A gente saiu na sexta-feira de madrugada, acordamos em São Paulo, né? Porque o ônibus de São Paulo dura 6 horas, mais ou menos, da viagem. Aí a gente acordou em São Paulo, ficamos o dia inteiro rodando, porque a peça só começava... Era 9 horas da noite. Ficamos o dia inteiro rodando, a gente obviamente tem amigas em São Paulo, a gente encontrou pessoas lá, não ficamos, né... Duas loucas em São Paulo. Até chegar a hora da peça, a gente viu a Gabriela. A Gabriela não sonha com isso. Ela não pode nem sonhar. Acho que ela me mata se ela souber que eu fiz isso. E aí, acabamos a peça, ficamos lá. Pegamos o ônibus voltando pro Rio. Saímos de lá meia-noite. Chegamos aqui no domingo, dia das mães. Às, 7h30, 8 horas da manhã. E, obviamente, passamos o dia do mês com as nossas mães, depois de ter visto a Gabriela. Acho que essa foi a maior loucura. E assim, minha mãe não pode sonhar, a Gabriela não pode sonhar. É o meu segredo da minha amiga, ninguém sabe. Além das nossas amigas, obviamente. A minha maior loucura, eu acho que foi, além de eu ter virado fã dela tão nova, eu acho que foi em 2015. Eu tinha 14 anos ainda. E eu fiz a primeira viagem sozinha, sem meus pais. Fizemos caravana daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, para a primeira festa de aniversário dela pros fãs. E acho que foi a minha maior loucura, assim. Porque... Bom, a maior loucura que eu já fiz pro BTS foi com certeza, do nada, ir pra São Paulo. Falar, virar pros meus pais, oi, eu quero ir pra São Paulo ver o BTS. Meus pais ficaram, quem é BTS? E eu fui junto com uma amiga, a gente foi muito doida. Porque eles anunciaram shows em fevereiro, e o show era em maio, então eu tinha pouco tempo pra conseguir dinheiro, passagem. Foi uma completa loucura. Eu peguei minhas economias e fui pra São Paulo, literalmente, num bate e volta, numa caravana, onde eu não conhecia praticamente ninguém. Foi uma experiência muito louca, mas ao mesmo tempo foi muito legal, assim, fazer isso. Viajar pra ver um artista que eu gosto muito, fora do meu estado, com pessoas diferentes, de diferentes lugares. E é uma experiência única, eu acho, porque é muito diferente quando eu vou num show daqui do Rio mesmo, né? Eu pego um ônibus, um metrô, um Uber e vou. E essa sensação desse frio na barriga de uma viagem para fora de um estado, de ônibus, de caravana, foi muito incrível para mim. Foi uma loucura total. Eu acho que se eu tivesse tempo para pensar, eu não teria feito isso, não teria gasto esse dinheiro, mas na real foi muito compensador, valeu muito a pena tudo que eu fiz. Como eu não consegui encontrá-la ainda, mas eu já fiz algumas loucuras virtuais. A maior delas é, eu acho que ter contato com figurantes de novela pra ter acesso a algumas informações. Contato com motoristas de carrinho da Globo, com figurantes de novela. A maior loucura, no meu aniversário, do ano passado, inclusive, ia ter um show da Ali Martins numa cidade 2 horas aqui da minha. E o show era no sábado à noite. E eu acabei na sexta de madrugada ligando pro meu pai e pedindo pra ele me levar. Comprei tudo de última hora e fui correndo pra lá só pra assistir o show. Já corri atrás, já passei frio, já tomei chuva pra ficar atrás delas. Sobre uma loucura, eu acho que assim, comprar um presente no qual ela nunca recebeu. Então, eu acho que é um pouco de loucura, né?
Existem pessoas meio sensíveis no fã-clube, no grupo de fãs, que não aceitam, assim, certas piadas, porque a Halsey é uma pessoa um pouco polêmica, às vezes, e nós temos o nosso jeitinho brasileiro de fazer piada com tudo, e alguns fãs não aceitam que ela é fonte de vários memes. Mas eu acho que também tem que se divertir com isso, sabe? Não precisa levar tão a sério. Cara, eu acho que não tem, assim, uma proibição assim, mas uma coisa que é muito tabu falar no fã-clube, né, no fandom do BTS, é sobre a ida do exército. Porque o que acontece? Na Coreia, eles são obrigados a se alistar em determinada idade. Então, muitos grupos de K-pop ou de outros gêneros musicais coreanos, eles precisam fazer uma pausa na carreira pra se alistar. Eu acho que são 2 anos, se não me engano. Tá chegando a hora do BTS, a gente não sabe quando, porque eles, dentro do grupo, né, são 7 garotos. Só que cada um tem uma idade diferente do outro. Então, assim, eu não sei como é que vai ser, se eles vão parar todos ao mesmo tempo. Então fica esse questionamento. E o membro mais velho, o Seokjin, está próximo de completar a idade máxima para cumprir o alistamento do exército. Então, às vezes surge esse assunto e aí tem umas pessoas que ficam meio tentando silenciar a outra, falam, não fala sobre isso, esse assunto é muito pesado. Enfim, eu acho que esse é um assunto que é meio proibido. Pelo que eu saiba, é proibido falar mal das mulheres dos Jonas. É bem proibido. No fã-clube brasileiro, no americano, elas falam mal pra caramba. Você falar mal de alguma pessoa próxima ou não da Nádia. Hate em outra pessoa, sabe? Ódio em outra pessoa. Acho que isso é muito... em alguns que eu vejo, assim, é muito... Tipo, não toleram, sabe? No meu perfil pessoal, ela me respondeu quando eu postei uma foto e um textinho no dia do aniversário dela. E também já tive algumas respostas no direct do fã-clube. Ela já me respondeu em redes sociais, no Twitter, que é, acho, o meio que ela mais usa pra se comunicar, assim, com os fãs dela. Uma vez, do nada, ela me seguiu no Twitter. Outra vez foi quando ela me respondeu depois de um show que eu fui delas. Eu mandei uma DM falando que tinha adorado o show, que não sei o quê. Que... falando, assim, o quanto ela era importante, o que a música dela significava pra mim. E aí, ela do nada me respondeu falando que tinha me visto no show e que cantou pra mim. E eu achei isso incrível, assim, tipo, é uma das coisas, assim, que me fazem ser mais fã dela, essa proximidade, assim, que ela tem com os fãs. A Itzy me respondeu nas redes sociais, sempre dá uma curtida nos meus comentários, e uma vez ela curtiu uma foto minha no meu Instagram pessoal, que nesse dia eu quase tive um infarto. Eu acho que não existe muito, porque na teoria todo mundo é igual, né? Mas existem sempre as pessoas que se acham superiores porque já conheceram, já tiraram foto com ela sei lá quantas vezes, ou porque já conversou com ela 15 vezes e o outro conversou só 10, e isso é bem nada a ver. Acho que é muito comum existir isso, é super normal existir essa questão de hierarquia, não por privilégios como artista, mas a questão de hierarquia entre novatos e pessoas mais antigas, no quesito que eu digo de amizade, de fazer parte já de um fandom, do fã-clube, coisas desse tipo, mas essa questão de pessoas que acham que estão num nível superior que outras não. Olha, eu sou totalmente contra briga, contra cancelamento. Falando uma coisa chata ou alguém tá brigando por bobeira, eu simplesmente muto a pessoa ou bloqueio, porque eu não tenho paciência, de verdade. É muita infantilidade às vezes. Isso até me fez algumas vezes me questionar se eu queria fazer parte desse fandom ou não, ou se eu queria acompanhar de fora. Porque é um público bem variado, mas assim, rolam brigas muito infantis todo dia. É bem insuportável. Mas eu costumo ignorar mesmo. Eu não faço parte não. Às vezes eu assisto quando a treta é boa, eu dou uma assistida, olho, leio, mas não me meto não, porque preguiça mesmo. Não tenho paciência pra brigar, mas quando era mais jovem eu brigava. Brigava muito, brigava com fãs de Demi Lovato à beça. Brigava com quem chamava de Jonas de feio. Já participei de brigas dentro, porque tinha o fandom do grupo e tinha o fandom separado de cada uma das meninas. Então gerava muito atrito e tinha muita briga. Mas assim, no final acabava dando tudo certo.
Olha, nunca participei de briga por causa dela, assim, mas existe uma coisa, assim, esses grupos fechados de fã que são mais amigos, aí existe uma pessoa que fala mal desses fãs. Aí eu já entrei, assim, pra defender, mas nunca briguei, assim, não. Acho que é desnecessário. Sobre briga nos fandom? Sempre tem, né? Qualquer coisinha é motivo. Mas nunca briguei com ninguém. Não tenho paciência pra isso, né, gente? Preguiça. A Gabriela, ela é uma pessoa que eu acho que em toda a carreira dela ela nunca teve nenhuma polêmica, ela é muito, muito reservada na vida dela. Então nunca teve nada que a gente precisasse passar pano. O que aconteceu recentemente foi o fato dela ser filha da Regina Duarte, ter toda aquela polêmica do início do ano com a Regina, política, Bolsonaro, ela aceitando o cargo de secretária da Cultura. E pelo fato delas serem parentes muito próximas, né, e as duas figuras públicas, as pessoas confundirem muito de que a Gabriela pensa igual a Regina, sendo que não é desse jeito. Então a gente fez o possível pra tentar explicar para as pessoas em que a Gabriela não pensava do mesmo jeito que a Regina. A gente, como fã, eu fiz uma thread no Twitter, a gente jogava no search o nome da Gabriela e quem falava que ela era caso de direita e que ela apoiava o governo Bolsonaro, a gente tentava explicar que não era assim. Até mesmo a própria Gabriela, ela veio conversar com a gente, né, porque foi uma época muito conturbada, mas assim, acho que isso não é passar pano, até porque a Gabriela não tá errada em pensar diferente da Regina, muito pelo contrário, está corretíssima, tem que pensar diferente da Regina, mas foi só isso, nunca precisei passar pano. Se um dia precisasse, dependendo da situação, não faria a mão na cabeça de artista só porque ele fez alguma coisa errada, alguma coisa que eu não concordo, muito pelo contrário. Kevin Jonas não se posicionou nas eleições dos Estados Unidos. Muita gente viu isso como uma coisa negativa. Eu passei pano. Por quê? Porque ele não quis se posicionar, beleza, não se posicione. E se fosse aqui no Brasil, eu falei, não, tem que se posicionar, como é que é isso? E realmente a mesma coisa lá, né? Mas se fosse uma coisa mais grave, que eu não se posicionar é grave, eu acho que eu criticaria. Tem o fato de que não apoiaram a Demi Lovato quando ela foi pra reabilitação. São boatos também, então eu não acredito nesses boatos. E passei pano também. Ai, meu Deus. Parando pra pensar, eu só passei pano. Não, às vezes, as únicas vezes que eu vi ele falando alguma coisa errada, eu não concordei e não vejo por que concordar. Eu acho que não repercutem muitas coisas negativas deles, não, porque a empresa controla muito o que sai, né? Mas quando sai, eu não passo pano, não. Eu acho que tem que ser sincero e falar. Eu não passo pano pra Viviane, não passo pano pra nenhum dos meus ídolos. Eu acho que uma coisa é você entender o artista, ver o que a pessoa tá fazendo, como que a pessoa tá repercutindo aquilo. Outra coisa é você passar pano pra uma coisa muito grave, uma coisa muito negativa que ela fala, faz. Confesso que já passei pano algumas vezes, mas eu não concordo com certas atitudes de outros fãs. Acham que o artista é uma pessoa imaculada, que não erra, ou que tem que concordar com tudo que o artista diz. Eu já passei pano pra coisas pequenas, assim, mas quando eu sinto que a pessoa tá errada, não tem por que defender. Eu acho que você não é o defensor público da pessoa, você é fã, você admira a pessoa. E se você admira a pessoa, você tem que admirar também com os erros e saber quando aquela pessoa tá errando. Eu acho que é uma característica dos fãs, assim, novos, não saber diferenciar e não conseguir identificar os erros da pessoa. Passion and a sense of aliveness, a sense of vitality that you feel when you're a fan of something. It's a particular type of experience, or people feel more alive, they feel in touch with themselves when they're engaging with the object of their fandom. Já me juntei com um grupo de amigos que eu conheci na internet e também eu me senti, assim, muito acolhido no segundo show que eu fui dela, que eu não conhecia ninguém, assim, que gostava, e aí eu fui na fila, eu conheci, tipo, pessoas que gostam dela e eu fiquei, tipo, meu Deus, mais pessoas gostam dela. E aí foi quando eu comecei a me encontrar mais nesse mundo do fã-clube do Twitter e conheci muita gente. A gente tem grupos de mensagem pra falar, tipo, sobre as novidades, sobre lançamentos ou
sobre a gente mesmo, porque nós somos amigos, assim, e a coisa que a gente tem em comum é gostar da mesma artista. A maioria eu já conheci pessoalmente em show, mas alguns ainda não tive a oportunidade de conhecer e são, assim, pessoas bem próximas de mim, mesmo que virtualmente. A gente acabou criando laços de amizades, então hoje a gente não se encontra somente por ela, às vezes a gente se encontra ela nem tá, e a gente não precisa ficar conversando sempre sobre ela. Fiz muitas amizades virtuais, algumas realmente ficaram, eu converso todo dia e já não me vejo mais tendo eles, sabe? E é muito surreal como tu nem conhece uma pessoa, assim, fisicamente, pessoalmente, e tu, tipo, não se imagina mais, tipo, não acordando e dando bom dia pra pessoa e conversando com a pessoa, sabe? O grupo nomeou o fã-clube como ARMY, é o nosso exército, é o exército deles, né, que nós somos milhares, na real nós somos milhões. É muito legal fazer parte de um fã-clube, né, de um fandom total, que a gente fica sabendo de coisas uma pela outra, quando eu tô sem tempo pra ver alguma coisa, eu tô entrando no Twitter e eu começar a olhar a timeline e eu fico, então vai acontecer isso no dia tal, eles fizeram isso, fulano fez isso. Então, é bem legal e, assim, fazer amizades, né? É muito legal. Conhecer gente que gosta da mesma coisa que você, do mesmo artista, das músicas, suas músicas favoritas serem as músicas favoritas de outra pessoa. E, enfim, que é isso. A minha amiga que me apresentou o BTS e a gente se juntou pra ver 2 premiações uma vez. Mas virtualmente eu também me junto com outras pessoas do fandom, às vezes, tipo, pra ver, pra comentar, por DM, né? Por grupos na DM do Twitter. É bem legal. O BTS me proporcionou muitas amizades, muitas pessoas incríveis que eu conheci, tanto virtualmente quanto pessoalmente. Eu fiz uma amiga aqui no Rio e ela mora perto de mim, a gente se conheceu pelo Twitter, a gente começou a conversar por causa do BTS, porque ela também é uma ARMY. E aí a gente conversando, eu descobri que ela mora muito perto de mim. E a gente ficou muito amiga, a gente já se encontrou pessoalmente, ela foi pro show em São Paulo comigo, foi muito incrível. E através do BTS eu também conheci outras 2 meninas, uma que mora no interior de São Paulo e uma menina que mora na Bahia. E a gente se fala com frequência. Infelizmente não tive a oportunidade de encontrá-las pessoalmente, mas são pessoas que eu realmente criei um vínculo, sabe? E é muito legal esse poder da música. Apesar de eles falarem coreano, cantarem em coreano, eles são capazes de unir pessoas, tanto pessoas de diferentes partes do mundo, e pessoas que a gente às vezes não teria oportunidade de conhecer se não fosse por eles, né? Então é muito legal. E através da Itza e de La Casa de Papel também conheci outras meninas que agora somos amigas virtuais. Ainda não conheci nenhuma pessoalmente, mas algum dia pretendo. Eu já me juntei com outros fãs virtualmente, tanto ou pessoalmente, pra ver show ou programas. Sim, a gente fazia muito isso no Skype, no ano de 2016, acredito. E também, graças ao aplicativo Rave, a gente também se junta pra ver novela, pra rir de cenas e filmes, essas coisas. Tipo, a gente faz sim, é muito legal, inclusive, essa interação, assim, com pessoas que você gosta, né? O meu fã-clube chama Pasmanajas, é uma gestão de Pasmanterconajas. A gente tá aí há uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, juntas, e vamos permanecer aí pro resto da vida. A gente já se juntei. Aqui em São Paulo eu tenho algumas amigas, que o meu grupo ele é muito cada um de um lugar. Tipo, eu tenho algumas pessoas aqui em São Paulo, tem no Rio, tem no Nordeste, tem no Sul, tem em todo lugar. Então as minhas aqui de São Paulo e as do Rio, que a gente já se conheceu, a gente já se juntou pra ir a algum programa, pra ir em peça de teatro, pra fazer várias coisas. Então, são amizades muito sólidas que a gente leva pra vida. Eu já me juntei várias vezes com as amigas minhas pra gente ver no início, né? Hoje não tem... Quando a gente tá começando a gostar de um artista novo, a gente tem toda a filmografia dele pra assistir, todas as coisas novas. Então eu me juntava bastante com as minhas amigas pra gente ver os filmes da Gabriela. E era sempre uma coisa muito legal, porque às vezes vinham amigas de outros estados pra vir aqui pro Rio. Parando pra pensar, eu acho que assim, 80% das minhas amizades do meu ciclo social são de pessoas em que eu virei amiga pelo fato de também serem fãs de artistas que eu gosto, ou por causa que gosta de alguém que é amigo de que conheceu e acabou virando minha amiga, assim, uma corrente mesmo. E tudo por causa do Twitter, a maioria, assim, é Twitter. Pessoas que eu conheço há mais de 5 anos, 6 anos e que estão na minha vida, não por causa da Gabriela, por causa de outros artistas. Mas em que, hoje em dia, eu acho que eu não considero amigos virtuais, até porque eu já encontrei todos os meus amigos, não tenho mais isso.
sempre, no máximo, a gente tá sempre tentando se encontrar. Eu tô sempre tentando ir pra São Paulo, elas estão sempre vindo pra cá. Ou as minhas amigas, porque a maioria das minhas amigas são de São Paulo, ou aqui do Rio. Mas quando é de outro estado, feriado, junta dinheiro, a gente sempre se encontra. E hoje em dia, eu considero a nossa amizade muito mais do que isso. A gente não se junta só pra falar da Gabriela ou de outra atriz que a gente gosta. Hoje em dia são amizades da vida mesmo, sabe? Que a gente senta, desabafa, fica com os problemas e uma segura a mão da outra e dá conselhos. É uma coisa que pra mim transcende muito mais do que só coincidência, né, de ser fã. Juntei nos shows mesmo, a gente combinava, né, através dos grupos de WhatsApp que a gente fazia amizade. E a gente aproveitava o show junto, a gente saía depois do show, amizade com outros fãs. Fiz bastante amizade com as meninas, amizades que eu levei pra minha vida, literalmente, sabe? Pessoas que eu gosto muito mesmo. Não, como eu falei, o BTS é um grupo muito inacessível, eles não dão brecha pra falar com fã, porque eles têm um contrato muito rígido com a empresa deles, né? A empresa Big Hit, que é sul-coreana. E eles não me presentearam, não fazem sorteio. Na real, eles fazem sorteios, mas eles são bem exclusivos com as ARMYs da Coreia e do Japão. Eles têm uma relação mais próxima, eles dão brindes, tem meio que um fã-clube especial. Mas com as ARMYs internacionais eles não dão bola não, a gente sofre. Ela não deu a peça, deu ingresso pra peça que ela tava fazendo. Como eu vi muitas vezes, a gente acabava ganhando ingresso. Então sim, ela me deu, de qualquer modo, ela me deu algum presente. Mas eu acho que eu já dei mais presente. Eu gasto dinheiro pra ela, presente pra ela. Viviane já me deu algumas coisas, ingressos de peça, alguns ingressos, já participei de alguns eventos em que ela esteve e sempre que possível ela dá pulseira de camarote, da quadra da escola de samba dela no Rio, no Salgueiro, e aqui em São Paulo, na Mancha Verde. Quando ela tá fazendo peça de teatro, ela sempre tenta dar um ingresso pra gente, se não dá ingresso amigo. A gente tem uma boa relação com ela nesse sentido. No meu aniversário, ela me liberou o camarim pra mim ir lá, pra ela me dar parabéns. Acho que foi isso só, porque o camarim não tava aberto e ali liberou o camarim pra mim, porque era meu aniversário. No meu aniversário do ano passado, como eu falei, a Gabriela tava com essa peça em São Paulo. E essa peça foi no período em que é o meu aniversário, que foi dia 20 de abril, que é dia 20 de abril, né? E aí, a gente, como eu tenho muitas amigas em São Paulo e tudo mais, e a peça até em São Paulo, juntei, combinei com a galera toda, falei, cara, vou comemorar meu aniversário em São Paulo, a gente passa o final de semana lá, porque o aniversário, cara, dia 20, 21, Tiradentes, feriado, lindo, maravilhoso, pra gente emendar, fazer a zona em São Paulo. E aproveito e vejo, né, a peça ficava era sexta, sábado e domingo, falei, a gente vê a Gabriela todos os dias, que já aproveita e faz tudo junto. E aí, no aniversário caiu no sábado de 2019, na sexta-feira à noite a gente foi pra peça. E aí eu brincando, obviamente, tipo, nunca imaginei, assim, falei, cara, meu aniversário amanhã, vou fazer na casa de uma amiga minha, um churrasco, uma festa fantasia, super improvisada, vamos lá, aparece lá. E ela falou, vou. Aí eu falei, duvido que você vai. Comecei, obviamente, não acredito que você vai. Ela falou, não, me passa esse endereço que eu vou, aparece lá. E ela apareceu lá. E ela não só apareceu, porque assim, pra mim, o fato dela ter ido no meu aniversário já é o maior presente de todos que eu poderia receber na minha vida. Mas ela apareceu e me trouxe 2 bonequinhos, que são esses, que é o Sony Angel, que ela fala que é um brinquedinho muito importante pra ela, que ela colecionava, e eles têm um significado super fofinhos, de estar sempre protegendo, e ela falou que é porque eles são super colecionáveis, e esse aqui ela falou que ela me via como uma flor pra ela, que era um doce também, porque esse aqui é de docinho, mentira, mas... E a pessoa, o guarda-caixa... ela me deu nessa bolsinha. A pessoa psicopata, ela guarda a caixa até hoje. E isso junto com uma cartinha que ela escreveu pra mim, que, enfim, né, não vou mostrar, mas é um cartãozinho de presente super maravilhosinho que ela escreveu pra mim, um textinho, que foi um presente físico, mas assim, o maior presente que eu recebi, sem comparação, foi ter, tipo, a minha atriz, uma atriz que eu amo, presente no meu aniversário. Assim, inexplicável. Comparado ao fato dela ter aparecido no meu aniversário, assim, foi muito bom.